Agora, o Neymar tá cansado, hein? O Neymar, rapaz, vê o Neymar em campo, aí o Quero até colocou aí pra esquecer, volta aquela polêmica que a gente já discutiu aqui na data FIFA, a gente acaba alimentando. Essa polêmica só vai ser decidida o ano que vem, mas... Você acha mesmo que o Ancelotti vai chamar o Neymar? Ah, tá de brincadeira, né, meu? Exato, tá dando, assim, pena de ver o Neymar em campo, Lima. Eu acho que até o mais pessimista do torcedor, quando ele veio e falou, o Neymar já não é mais aquele, não imaginava que o Neymar ia estar tão abaixo, pesado, não consegue mais nenhuma jogada individual, só reclama. Toda hora a bola vem pra ele, ele dá ou um toquezinho de lado, ou ele vai tentar uma jogada, não consegue concluir, perdeu 2 gols. É lamentável ver tá encaminhando aí para um final de carreira do Neymar. Já dá pra dizer, viu? Acho que a gente não precisa ter tanto cuidado assim, é bem final de carreira mesmo pro Neymar, né? Infelizmente, porque ele é um jogador histórico, né? Por mais que você não goste do Neymar, não dá pra negar que ele é um jogador histórico. Sim. Agora, cara, sinceramente, o Neymar, ele não consegue, assim, tipo, jogada individual, esquece, sabe? Então ele é um jogador, assim, inteligente, isso ele sempre vai ter, mas claramente o corpo parece que não responde às tentativas dele, e eu acho que muito dessa irritação que ele tem com o jogo hoje em dia, né, de reclamar tanto, é uma irritação às vezes que é com ele mesmo e ele acaba meio que projetando em quem tá ao redor, dele não conseguir, dele tentar e não conseguir fazer algumas coisas. Eu acho que não, viu, Rani? Você acha que não? Eu acho que não, eu acho que ele, na cabeça dele, ele é tão maior do que tudo, que de fato essa reclamação faz valer internamente para ele, sabe? Ninguém ajuda ele, porque ele é capaz. Eu acho que ele não percebe que ele não é mais capaz. Em casa, assim, ele fala, caramba, antes eu fazia aqui com tanta facilidade, agora, por mais que ele possa pensar, eu tô com um monte de bagre do meu lado, é difícil jogar com esses caras. Mas ele eu acho que ele não se... Ele vira e ele chega em casa, ele sabe, cara, que antes ele pegava a bola e driblava 3. E agora ele não consegue... é cruel. O cara fala assim, eu quero fazer isso aqui, minha cabeça manda fazer, mas o corpo não consegue. Mas eu acho que ele tá imune a isso, cara. Eu acho que ele joga pro gramado, ele joga pros companheiros, ele joga pro futebol brasileiro. Não, eu acho que ele no jogo, eu entendo. Ele pode até estar descontando em todo mundo. Mas quando ele chega em casa, velho, que ele põe a cabeça no travesseiro, não é possível que ele não enxergue que ele não consegue fazer, sei lá, 20% do que ele costumava fazer. Mas você concorda que se ele tivesse essa autocrítica, o mínimo dessa autocrítica, ele iria treinar mais, ele estaria numa forma física melhor, porque ele não está... Ele tá treinando, isso aí vocês não podem cobrar dele, ele tá treinando. Mas na intensidade que é necessário? Não, é na intensidade que ele pode. Mas o treinar que eu coloco é um todo, cara, é o descansar, eu vou falar um negócio, se preparar. O Neymar, ele nunca teve um histórico, você pode falar de várias coisas, balada, etc. Mas assim, os treinadores que trabalham com ele... Troca o treinar por preparar. Sempre elogiaram a forma como ele se comporta nos treinamentos, se dedica. O próprio Vojvoda na coletiva falou, ele é um cara humilde no sentido de ouvir, eu vou lá, converso com ele, não é aquele cara arrogante que fala, tem certeza, que não sei o quê. Então fala que ele vai lá, ele escuta, ele cumpre a função que o treinador estabelece. Eu acho que o ponto do Neymar é outro. O Neymar, assim, infelizmente, é aquele negócio que a gente estava conversando. O 100% do Neymar hoje não é mais o 100% do Neymar antes da lesão. E é claro. O 100% do Neymar hoje, eu diria que em comparação ao período antes da lesão, o máximo que ele vai conseguir chegar é uns 60% se bobear. O máximo, só que desses 60% que hoje é o teto dele, do que ele já foi, ele tá em 35%, cara. Ele tá muito abaixo ainda. E tanto que, eu até separei aqui uma entrevista que o Carlo Ancelotti, e o meu ponto desde o início, né, da brincadeira com o Lima, é o seguinte... Brincadeira não, é uma aposta seríssima. Não, é uma aposta, mas a aposta ela acabou meio que se perdendo aí no meio. Porque o meu ponto é o seguinte, o Neymar do jeito que ele tá hoje... Ele não iria, se a convocação fosse hoje, ele não iria para a Copa do Mundo. Ele só vai se ele melhorar e melhorar bastante. E aí você falou, não, o Neymar, se hoje fosse a Copa, o Ancelotti convocava ele. Não, você falou isso. Ele vai pra Copa. A aposta é essa, ele vai pra Copa. Não, tudo bem, mas o argumento, a discussão toda começou nisso. Ok. De que você falou, independentemente disso, ele vai pra Copa. Ele vai pra Copa. E o Carlo Ancelotti, ele deu uma entrevista pro L'Équipe da França e ele disse o seguinte: uma seleção precisa reunir os jogadores mais talentosos. Mas um jogador talentoso também precisa estar em forma física. Neymar precisa estar 100% e não 80%. Então isso e outras declarações do Ancelotti esclarecem aquela nossa dúvida. Foi o edema que tirou o Neymar da convocação? Claro que não foi. Eu não afirmo isso, não. Mesmo sem, não afirmo isso, não. Mas o Ancelotti, ele afirma. O Ancelotti, ele não afirma também, não. Ele afirma, não. Ele afirma. Ele afirma que o edema, Ranieri, o cara que tá com edema, ele não tá 100% fisicamente, é óbvio. Em nenhum momento o Ancelotti falou de edema, falou de lesão.
E o próprio Neymar, na entrevista coletiva que ele falou assim, eu não tenho nenhuma lesão. O Ancelotti, o Neymar falou, o Ancelotti não me convoca porque ele não quis. O departamento médico do Santos informou a CBF que ele tinha um edema e não estava treinando desde a quinta-feira. Bom, isso não foi confirmado pela CBF nem pelo Ancelotti. Mas foi confirmado por pessoas do Santos que eu confio mas em nenhum momento o Ancelotti falou isso. Não convoquei o Neymar porque ele estava lesionado. Aí ele segue. Mas ele disse... Peraí, mas ele disse que... Peraí, é que tá subentendido, pô. Se ele disse que precisa estar 100% fisicamente... Óbvio! Já tá subentendido. Ele não precisa falar é porque ele está lesionado. Óbvio! Se ele tá lesionado, ele não tá 100%. Mas, não, calma aí. Quando você tá lesionado, você tá 0% fisicamente. E o que ele fala aqui... Você tá com o que ele fala 100%? Não, o que ele fala aqui, quando você tá lesionado, você não tá à disposição. Você não tá à disposição. Você não pode jogar. Não é que você tá lesionado, você fala assim, eu tô lesionado, eu vou jogar meus 80% que eu consigo. Não, você tá lesionado, você tá fora. Você não tá 100%. Você tá fora, você tá fora. O Ancelotti, ele falou aqui, Neymar precisa estar 100% e não 80%. Com edema, você não tá com 80% da sua forma física com edema, você tá com 0%, porque você não consegue jogar. Não sei se não zero, pode mas jogar. Você não tá 100, Você não pode jogar. Mas você não tá 100. O Neymar, você concorda que um jogador com 80% de possibilidade de ser numa final, ele pode jogar? Eu tô 80% da minha forma física. Dá pra jogar, não dá? Jogadores atuaram em grandes jogos com menos que isso. Sim, sim. Então pronto, o Neymar estava lesionado, ele não estava com 80%. O Ancelotti tá falando aqui, Neymar precisa estar 100% e não 80%. Ele seguiu. Neymar está melhorando sua condição física. Sim. Ele está falando da condição física, não está falando de lesão aqui. Neymar está melhorando. É uma condição física, está melhorando sua condição física. Ou é uma condição ele é, sem dúvida, o jogador brasileiro mais talentoso. Psicológica. Ele não, em nenhum momento ele fala que o Neymar está fora por causa de lesão. Esse não foi o ponto determinante. Não foi o ponto determinante. E ele diz, ele é sem dúvida. Não, essa entrevista foi agora. Essa entrevista foi agora. Não, mas essa entrevista ele deu agora. Ele deu nas últimas horas essa entrevista. Bom, mas não interessa, e ele diz o seguinte, Neymar está melhorando sua condição física. Ele é, sem dúvida, o jogador brasileiro mais talentoso. Mas eu quero que ele esteja muito bem para poder jogar. Ele pode participar da Copa do Mundo. Se estiver em forma física. Esse é o ponto. E estará na Copa, pronto. Não, mas não dá para afirmar. Não dá para afirmar. Eu afirmo, você afirma que não e pronto. Não, vamos ver quem vai ganhar. Eu digo que ele pode estar, mas não dá para se afirmar categoricamente, sem sombra de dúvidas, que ele vai estar. E eu aposto que ele tiver 80%, ele vai pra Copa. Quer apostar? Então o Ancelotti ele vai entrar em contradição com ele mesmo. Esse é o ponto. É que o Ancelotti ele foi muito esperto porque ele coloca os 80% meio que subjetivo. O que é 80%? É o que o Neymar estava apresentando agora há pouco. Ficou muito subjetivo isso aí. Então ele deixa para as últimas. Falando isso, pelo menos é isso que eu entendo. Ele deixa de forma subjetiva. Vamos deixar ele ir. Ano que vem eu vejo como é que vai estar a parte física. Ele deixa meio subjetivo. Eu fiz essa pergunta ao Ademir Quintino ontem, né? Sobre essa nossa aposta e tal. O Ademir falou, olha, infelizmente, né, para ele, santista, ele acha que o Neymar vai estar aí começando a ficar no auge físico dele em dezembro, né? Vai virar o ano, aí ele vai estar ali nessa reta final para a Copa, legal, né? Só que ele acha que não estará no Santos, né? O Pedrinho já acha que já acha que o Neymar vai renovar mais 6 meses até a Copa. Mas o Ademir também concorda, falou, o Neymar tá no processo físico para chegar bem na Copa, fisicamente, né? E ele vai chegar perto aí de um auge físico lá para dezembro, janeiro, né? E o Quintino diz que é infelizmente porque ele não acredita que o Neymar vá virar o ano no Santos. É conversa para boi dormir. E o meu tá acordado. Se ele estivesse jogando um bom futebol, eu acreditaria que o Neymar jogaria fora do país. Eu acredito que ele jogaria fora do país. Agora, como ele tá mal e ele precisa estar aqui no radar, precisa estar próximo do torcedor brasileiro para esse clamor popular para a Copa do Mundo, eu acredito que ele vai continuar. Eu já nem vejo mais esse clamor, sinceramente.